Fala pessoal, muito bom dia, mais um Sim do Estoque aqui pra você. Hoje, o episódio 60. O episódio tão especial pra gente, que a gente esperou muito, aguardou muito por esse dia. E com um convite, com um convidado extremamente especial, que já fez mentorias pra gente no Sinduscom, que também me ajuda bastante na vida fora Sinduscom, já li alguns livros dele. Cícero Rocha. Cícero, se você pudesse apresentar para quem não conhece você ainda, que vai conhecer agora, mas... Pessoal, hoje esse tema é muito relevante para as empresas que pretendem perdurar no mercado, tá? A gente não constrói uma empresa para ela fechar nos próximos 5 anos. Então, vamos pensar aí nos 50, nos próximos 100 anos. E já foi mais do que batido. Sem ESG, essas empresas elas não vão muito longe. Então, Cícero, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Muitíssimo obrigado por estar aqui compartilhando um pouco desse conteúdo vasto que você aprendeu nesses últimos 30 anos de carreira. 30 anos é muita coisa. 30 anos, correto? Ou mais? Sim. 30 anos ali. Então, 30 anos, pessoal. 30 anos de conhecimento sentado aqui na mesa com a gente. Eu não tenho de idade e eu vou tentar pegar um pouco desse conhecimento. Cícero, obrigado, muito bem-vindo. Se você puder saudar as pessoas que estão ouvindo a gente. Fico muito feliz e honrado pelo convite, né? Na faixa etária, quando você completa os 60, normalmente não se passa dos 100, eu já passei mais do... Então é uma data muito importante, então eu fico muito feliz. Eu sou Cícero Rocha, para quem não me conhece, sou empresário, fui aluno do curso de Engenharia Civil, mas nunca construí nada, porque sou aquele engenheiro que foi para bancos, né? Assim como a matemática pura, e lá no banco foi onde eu conheci as empresas familiares como clientes, com suas dificuldades, e me despertou o interesse. Lá também eu me tornei empresário, eu comecei já no banco, eu inventei de comprar e vender queijo na feira. Foi onde eu percebi o meu lado empresarial. Tive várias empresas e depois de uns 10 anos, decidi sair do banco e já investi fortemente. E em seguida eu tentei unir duas coisas, o meu lado empresarial e o lado de estudar e pesquisar. Eu sempre gostei muito de estudar e de pesquisar, principalmente negócios. Inicialmente botei uma pequena consultoria com alguns colegas, até técnicos do Banco Nordeste, mas resolvi dar um voo mais alto. Foi o tempo que eu montei um projeto que eu vou viver mais de 100 anos. E aí eu fundei um instituto chamado Instituto Empresariar, que ele se dedica exclusivamente a responder uma pergunta. Como a gente perpetua uma empresa familiar? Como fazer uma empresa familiar passar com sustentabilidade por várias gerações? Como fazer uma empresa familiar crescer? Como fazer uma empresa familiar ter governança? Que é o nosso tema que nós iremos tratar hoje aqui, né, nesse evento. Então, fico muito feliz, à vontade. E nesse período, nesses mais de 30 anos, né, eu já... Como empresa de consultoria, já fizemos mais de 1.300 projetos pelo Brasil. O Instituto Empresarial hoje ele atua nacionalmente. O Ceará só é 10% da nossa atividade, porque o Brasil é muito grande, né? Hoje sou eu, minha esposa, 3 filhas e mais de 20 profissionais que nos auxiliam. Já fui membro, acho que aproximadamente de mais de 40 conselhos. Atualmente, hoje eu estou em 12. Na área de construção civil, somente em São Paulo, algumas construtoras. Nordeste também, tá? E, bem, como diz lá em Sobral, tenho vários clientes de Sobral, me permitam a jocosidade, né? Let's go. Vamos começar. Do inglês, vamos, né? Maravilha, pessoal. Então, já que agora vocês já entendem quem está sentado com a gente, o ESG, ele veio para ficar. Ele, numa empresa familiar, ele se comporta diferente de uma empresa não familiar. Assim, ao meu ver, ele muda a empresa que não era familiar e deixa ela um corpo mais vivo, mais orgânico e menos operacional. Seria isso? E como é que o mercado está vendo isso? Principalmente as empresas ligadas ao setor da construção. Pois é. Foram 3 temáticas que começaram a ter um nível de importância relevante, que é meio ambiente, perspectiva social e a governança. E por dada dimensão, em dado momento, se percebeu que elas, para terem continuidade, efetividade e sustentabilidade, elas precisavam estar integradas.
Porque você tinha empresas com grande foco em meio ambiente, mas com baixo impacto social e sem governança. Às vezes você tinha empresas com grande relevância no aspecto social, mas tinha baixo impacto com relação às questões de meio ambiente e baixo nível de governança. Outras com elevado nível de governança, mas com baixa impacto no social e no meio ambiente. Então, o mundo percebeu que a integração desses 3 olhares sobre essas 3 perspectivas fariam com que uma empresa fosse para um novo patamar de referência como uma empresa saudável, como uma empresa de sucesso. Bom, dentro desse ambiente nós temos as empresas familiares e as não familiares. Como, provavelmente, quem está nos assistindo, somente os associados do Sinduscom, 100% são empresas familiares, vamos dar um enfoque maior na empresa familiar. Mas diferenciando um pouco, pois não. Para introduzir para o pessoal, o que é uma empresa familiar? Tem muita gente talvez que ainda não tenha a real dimensão do que é uma empresa familiar e quando que ela passa a ser uma empresa familiar. A gente tem muitos ouvintes que estão começando agora, abrindo sua própria empresa, às vezes com um sócio, às vezes sozinho. Nesse momento, a gente já consegue identificar uma empresa familiar e Sim. Quando que ela é identificada? A empresa familiar é toda aquela que tem impacto de uma família nela. Esse impacto pode ser na gestão, esse impacto pode ser no patrimônio, porque às vezes você tem uma pequena construtora, que você chega lá, tá só o dono, e a esposa é uma advogada. Só tem aquele 1% lá na sociedade limitada. E é interessante que às vezes eles me perguntam, não, a minha empresa não é familiar não, professor, só eu, minha esposa. Eu digo, se houver uma separação, diz, pois é, o meu contador advogado me disse que ela vai ter direito à metade. E se por acaso ela pedir a separação, ela também vai ter direito. Então, você já tem uma sócia em potencial em casa. Se tiver filhos, aí é que, independente do regime de casamento, então, o impacto na família, numa empresa, ele vai tomando proporções porque você pode não estar vendo naquele momento dentro da construtora, mas subitamente você pode ter uma sócia por algum motivo, por conta de ter uma relação familiar. E a empresa familiar, quando é que ela começa? É desde o dia que é criada. Desde o dia que se criou a empresa, né? É raro as empresas. Agora, a empresa não familiar é aquela que os controladores não é uma família. Não tem uma família. Ou do fundador, né? E aí ela tem características diferentes. A empresa não familiar, ela é como uma máquina. Tira uma peça, entra executivo, sai executivo, ela muda como muda o amortecedor de um carro. Já a empresa não familiar, ela tem vida. Às vezes você tirar, por exemplo, um contador que está há muitos anos na empresa familiar, as pessoas não entendem por que essa dificuldade. Porque ele é um organismo vivo. Então, por exemplo, numa boneca, eu posso chegar e tirar o braço da boneca. Se eu tirar o seu braço, você fica até vivo. Mas ele tem uma repercussão em todo um ecossistema. Então, a empresa familiar, por ser um organismo vivo, ela tem um ecossistema. Além da empresa, tem os indivíduos chaves, fundador, fundadora, funcionários antigos, tem a família empresária, tem a empresa, estratégia, processos, pessoas, tecnologia, e tem a dimensão societária, patrimônio, rentabilidade do patrimônio, sócios, venda de participação, entrada como sócio, saída como sócio. Isso são 4 ambientes integrados com o objetivo que é perpetuar a empresa, mas com objetivos individuais diferentes. Os indivíduos chaves, eles querem ser felizes. Quando você chega e vê um fundador, tá não sei que horas, tal, além, a gente pensa que é porque ele quer ganhar dinheiro. É também. Mas ele faz aquilo, quando você vê um cara com alto desempenho, é porque ele se sente feliz com aquilo. Outro aspecto é a harmonia da família. Esses 2 aspectos, tanto a felicidade do indivíduo-chave e a harmonia da família, são 2 temas que podem contaminar uma empresa familiar e ela sucumbir. Problema de gestão, problema de relação entre sócios, resolve. Mas de infelicidade de indivíduo-chave
ou desarmonia da família Estou alertando isso porque normalmente isso é subestimado. E a empresa familiar, o negócio, ele quer uma coisa, profissionalização. Fazer a coisa certa, de forma certa, na hora certa, todo dia. E os sócios, que é o outro subsistema, querem ficar mais ricos, elevar o patrimônio. Garantir que o patrimônio está seguro, no caso de uma morte, de um falecimento. Garantir que o patrimônio está blindado juridicamente, por qualquer risco. Né? Então, o balanceamento desses 4 subsistemas fazem com que uma empresa familiar se perpetue. A governança, tá? Além de um instituto jurídico, suas leis, ela também é uma técnica da gestão. A integração de instituição jurídica com a técnica da gestão faz com que a governança seja um processo, tá, que auxilia no balanceamento desses 4 subsistemas ou na perpetuação da empresa familiar. Muito bacana. Pessoal, esse conteúdo é um conteúdo de extrema relevância e de extrema importância para os empresários de hoje em dia, que muitos já estão casados, já estão com filhos, já estão pensando em montar uma família. E tudo que acontece em casa influencia e impacta no trabalho e vice-versa. A gente tem que saber separar esses momentos e fazer com que eles se ajudem e não se atrapalhem, né? E o ESG, na empresa não familiar, ele tem uma operação diferente da familiar ou é exatamente a mesma coisa? Sim. É porque nós estamos em fase de amadurecimento. Isso é uma coisa nova. Uhum. Como toda coisa nova, tem coisa que tem fundamento e tem muita coisa que é modismo. Com certeza. Como a ISO, né? Lembra que todo mundo, a ISO, vamos desenhar os processos, que se desenhar os processos, a construtora agora, aí nós vimos um bocado de empresa com o ISO quebrando, tá? Uhum. Então tem que ter cuidado com esses modismos para tirar a essência, o que é bom dele e aplicar. O ESG na empresa não familiar, ele está entrando por obrigação. Por pressão de mercado, digamos assim. Mercado, né, área pública, para ter uma certificação e tal. Né? Já na empresa familiar, ele já vem sendo utilizado, porque já se usa por uma vontade. Uhum. Porque o ESG vem trazer sustentabilidade. E a empresa familiar, ela é por natureza mais conservadora do que uma não familiar. Então, a preocupação com sustentabilidade já é um tema na empresa familiar. Ele pode não saber como é que faz, por exemplo, sucessão, que nós vamos falar no próximo programa. Ele não sabe como é que faz, mas ele sabe que aquilo dá problema. Meio ambiente. Nós estamos com várias situações que ocorreram aqui no Brasil de problema de meio ambiente em empresa não familiar, que numa empresa familiar não teria acontecido. Vou falar que é um problema público, aquele problema de meio ambiente da Vale. Aquilo jamais teria acontecido na empresa familiar. Por quê? E se tivesse acontecido, talvez a empresa tivesse quebrado? Ou Eu não? teria, não. Porque se a empresa familiar ela é mais difícil de quebrar do que a não familiar. Entendi. Porque como a não familiar ela não tem tanta responsabilidade, não tem nomes, não tem assinatura, ela é mais frágil. Tá? Mas aí eu não tenho as peças que eu posso substituir. Então, se eu tenho uma peça frágil, eu troco ela e ponho outra. Pois é, mas quando você olha uma máquina, é importante. Só que o que faz performance de uma empresa familiar é vida. Por que a performance de uma empresa familiar, em qualquer lugar do mundo, tá, é superior à não familiar? Porque ela tem vida. É pelo mesmo motivo que eu e você, como seres humanos, tem uma performance melhor do que um carro, tá? A gente tem inteligência, a gente tem uma alma, tem vida. Quando você substitui as peças, eu vejo isso às vezes em empresa familiar, que usa o nome. Nós estamos profissionalizando a empresa. Estou com várias situações dessa aqui no estado do Ceará. Empresas que foram para a Bolsa, vamos trazer executivo, encher de executivo, e tiraram, todas estão voltando. Porque quando você começa a mexer demais as peças, quando cuida, o seu navio não tem mais alma, virou só pirata. Porque é preciso entender que a empresa familiar ela leva um tempo para amadurecer aqueles indivíduos. Não estou dizendo que ela vai se fechar para novos executivos, mas ela não pode perder a identidade dela. Porque a empresa familiar, na hora que ela perde a identidade, aí você vê os fenômenos. Por exemplo, um caso como esse da Americana. Aquilo jamais
você viria a acontecer numa empresa familiar. Por que aquilo acontece? Porque fica entrando executivo do executivo do executivo. É como se o presidente mudasse o dono se mudasse a cada 2 anos. Aí quem vai para frente vai jogando pro próximo, vai jogando pro próximo. Quando cuida, há uma que a gente chama fratura moral. Em 2008, eu estava nos Estados Unidos pesquisando sobre aquela crise de 2008. A universidade que eu estava lá, Kellogg, estava gerando uma pesquisa e chegou-se à conclusão que o mesmo problema, bancos, aqui nesse caso no Brasil os bancos não estavam envolvidos, mas eram as empresas de auditoria. Lá era auditoria e banco. E qual era a conclusão que a gente chegou? Que o problema daquelas fraudes, né, eram problemas morais. Não é problema técnico de contabilidade. Tá? E isso na empresa familiar, porque que é mais difícil? Porque tem o nome de uma família. Sim. O cara pensa 200 vezes, porque é o neto dele, é o filho, tem o nome dele. E isso tem um impacto enorme, mas muito grande. Tá? Então, e por que o ESG é importante para a empresa familiar? Porque ele vai chancelar algo que a empresa familiar já faz por vontade. Ela vai certificar, vai dar... É como se uma empresa, ela... Assim, é um exemplo bem esdrúxulo, mas... a gente está em processo de ISO também, é um ISO específico. Não vale a pena a gente entrar tão a fundo. Mas... era muito questionado, assim, tá, como é que você faz isso? Aí a gente explicava, né? A gente faz assim, 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 assim. Sabia de como fazer tudo. Aí falou assim, tá, mas aonde está isso? Então pra gente teve muita coisa que foi muito fácil, porque era simplesmente desenhar o processo que já existia. E muitas coisas, principalmente na parte da governança, já existiam. Eram bem definidas. Isso. Só que a gente não tinha esse nome e não tinha o processo desenhado. Não estava escrito por A mais B. Mas já existia. Talvez para as empresas familiares seja bem mais fácil a implementação do ESG no sentido, digamos assim, no sentido literal do ESG, na essência dele. Vou te trazer uma estatística recente do ano passado. Gosto. No mundo, onde está se implementando com mais facilidade o ESG é nas empresas familiares. Olha Por aí. quê? Porque ela não faz isso por obrigação. Ela já faz por vontade, tá? Já tá no core business dela. Já é uma cultura dela. Sim. Agora, isso precisa ser bem colocado. Né? Porque o que a gente vê muito é sendo colocado nas empresas familiares, por exemplo, meio ambiente, como uma coisa que gera custo, tá? Que gera despesa. Mas se for explicado para a empresa familiar que aquilo vem para perenizar, aí ela muda a percepção totalmente. Então o ESG ele tem que ser colocado nessa perspectiva, no caso da empresa familiar. Então essa parte do ambiente, do meio ambiente é muito... É um mindset. É mais ecológico, onde todas as minhas ações elas vão convergir para uma sustentabilidade melhor. Assim, poxa, eu vou fazer isso. Então, a sustentabilidade ela vai pesar no poder de decisão. Não que eu vou chegar assim, não, eu vou plantar uma árvore aqui, não, eu vou adotar uma praça. Não que isso não seja bacana, mas que não é apenas isso. Vai muito além disso, correto? É porque... somente no Brasil se fala as coisas de forma muito superficial. Algumas empresas onde eu estou sendo convidado para implementar isso, a primeira coisa que eu explico é que as próximas gerações, os netos, vão se sentir honrados. Tá? Porque na geração dos filhos e dos netos, ter um trabalho social, ter um trabalho de meio ambiente, para essa geração vai ser extremamente importante. Porque para essa geração, é uma geração que não usa estilingue para atacar pássaros, né? Que não chuta cachorro. Ao contrário, é uma percepção de proteção bem mais elevada. Então, os atuais pais, que serão avós e bisavós, e como vão durar mais agora, né? Não vão mais morrer com 60 anos. Então, esse tipo de temática faz com que a família começa a entender como um legado. Tá? Outra coisa, a parte social. É muito comum você chegar na cultura da empresa familiar, porque as pessoas pensam que trabalho social é fora da empresa. Não. Aliás, deve começar por dentro da empresa. Principalmente com os colaboradores. Né? E é raro as empresas familiares que eu conheço que já não faziam esse trabalho social.
A própria família cuida, quer saber de funcionários que estão há mais tempo. Então, essa vontade de fazer o S do ISG, o social, isso já está presente nas empresas familiares. Agora, precisa ser cultivado com técnicas, com metodologia, para que isso se torne um mindset, a forma de pensar da empresa como um todo. Então, eu vejo o ESG com essa perspectiva, apesar de não ser, né, o que está bastante divulgado, muito focado numa... Tem que ter muito cuidado que o Brasil ele tem um modelo muito cartorial. Né? Você vai... Todo mundo vai tirar um doutorado, quando você espreme o doutorado não chega a nada, é só para tirar o título. Você escreve 200 artigos, 10 livros para a universidade e não tem aplicabilidade nenhuma. Então tem que ter cuidado para que o ISG não fique essa coisa sem sentido. Isso na sem empresa objetivo. familiar não funciona. Entendi. Não funciona. A empresa familiar, tudo ela quer saber o porquê. Com certeza. Né? Por que isso está assim? Por que isso é Sim. assado? De onde é que vem esse Porque custo? vai se incorporar a vida dela. Sim. Né? Tudo bem, em dado momento ela pode fazer por uma necessidade de uma licitação, mas se você quiser incorporar no mindset dela, inclusive... Vão haver muitos questionamentos. Nas empresas onde eu não começo pela empresa. Eu começo pela família. Sim. Eu começo a implementar o ESG na família. Inclusive, às vezes, colocando, para quem não sabe, esse termo chama protocolo familiar. Protocolo familiar é muito parecido com um acordo de sócio, só que não é montado no acordo de sócio. Tá. Ele é montado com a família, tá? É um grande acordo de comportamento que a família escreve, tá? Para orientar os negócios. Então eu já começo o ESG por lá. Porque quando começa por lá, é muito fácil implementar na empresa. Porque quando vem da empresa, é uma obrigação. Tá. Quando eu faço isso a partir da família, vem por uma devoção, tá? Entendido. Agora, Interessante. a empresa familiar é porque ainda é muito tratada, inclusive por alguns técnicos, só o olhar da empresa. Né? Eu vejo, por exemplo, a parte de sucessão patrimonial. É trabalhada como se fosse só um instituto jurídico, que não é. Um acordo de sócio, um modelo de um conselho de sócio funcionando, é também técnica de gestão. Impacta também no comportamento de uma família, impacta na dimensão psicológica. Então, mas não se trata isso assim como fosse coisas estanques. Eu entendo, porque toda a ciência, quando ainda não está bem socializada, nós fomos numa época em que quem cuidava da nossa saúde era o balconista da farmácia, né? Que não era nem farmacêutico. Então, as empresas familiares, elas hoje ainda são muito cuidadas por práticos, né? Sem uma ciência, né? O governança mesmo, eu até codifiquei um termo que o pessoal está usando muito, né? Que eu chamo governança ecossistêmica. Na empresa familiar não é governança corporativa, não é governança societária, nem governança familiar. É uma governança ecossistêmica. Ela envolve as 3 governanças de forma integrada. Entendi. Cara, é impressionante como toda vida que eu sento com o Cícero na mesa, eu aprendo uma coisa nova. Recíproca é verdadeira. Porque nós vivemos, assim, no meio empresarial, a gente vive de exemplos. E constantemente a gente vai vendo exemplos diferentes, de forma diferente, de jeitos diferentes de fazer, às vezes até a mesma coisa. E o Cícero, como ele está em vários ecossistemas diferentes, em várias empresas diferentes, de vários ramos diferentes, ele sempre traz alguns insights que às vezes a gente não para pensar dentro do nosso negócio. Só que o negócio da construção ele não está muito diferente de uma fábrica de carro, ele não está muito diferente de uma empresa de comunicação, porque tudo vai ter início, meio e fim, tudo tem processo, tudo tem as pessoas responsáveis, os indivíduos chaves, aquelas pessoas que podem travar, as pessoas que não vão travar. Então, essa ideia de você ir em outras praias, surfar outras ondas e trazer essa experiência para o seu negócio é de extrema valia. Isso que você está dizendo é tão interessante, e você tem razão. Agora, em outubro, eu fui convidado para dar 2 palestras, uma em Portugal e outra na Espanha. Isso. E aí eu aproveitei e pedi às universidades lá que eu pudesse levar. Por que houve esse interesse? Por que eu não quis levar para os Estados Unidos, que eu até tenho mais acesso? Mas é porque o Brasil
as nossas empresas familiares elas são muito parecidas com as empresas familiares europeias. Sim. E é incrível como o Brasil insiste em querer usar o modelo americano, né? Uhum. Eu fui recentemente uma palestra com a mais interessante do mundo, se falando sobre governança, empresa familiar do Nordeste, e o palestrante principal era um americano falando inglês. Eu percebi que tinha muita gente que nem entendia o que ele estava falando, né? Então a gente vai agora em outubro, eu vou levar um grupo, lamentavelmente só posso levar 20, né? Onde eu vou exatamente, nós vamos visitar empresas familiares para mim estar mostrando, né, a similitude, principalmente Portugal por causa da língua portuguesa, né? A Espanha, porque ela tem a área da gestão da Espanha eu admiro muito, aliás da Europa, admiro muito mais do que dos Estados Unidos, tá? E tem mais a ver com esse lado multicultural do Brasil, uhum. né? Porque os Estados Unidos têm muita dificuldade de viver com culturas. Sim. Já a Europa não. É um mundo de imigração dela constante, né? Então eles estão bem à frente nesse sentido. Por isso que eu quero levar esse grupo. Agora, é importante a gente ver, no caso da construção civil, dar um exemplo prático. Eu participo de conselhos de empresas de construção civil. E participo também de fundos de capitalistas que me pedem parecer para investir em projetos de construtoras. Agora mesmo, aqui do estado, lá de São Paulo, eu vetei 2 projetos aqui. Por quê? Porque a construtora não tem governança. Meu cliente ia aportar 200, 100, 300 milhões e eu disse para ele, olha, se o dono dessa construtora morrer amanhã, como é que fica o nosso projeto? Eu nem participei da reunião, eu pedi só para o diretor. Pergunta lá ao diretor, o dono da construtora, se ele morrer amanhã, como é que fica o projeto? Gaguejou. Não respondeu. Nem tinha sucessão dele, nem os funcionários estavam preparados para isso. Uhum. Outra coisa também que eu peço, que é coisa da governança, né? Quando meus clientes estão investindo, rapaz, me manda a estrutura societária da empresa. Aí fica muito claro, por exemplo, às vezes tem consultora que tem projetos na área pública, estão construindo com os investidores na área privada. Mas tu sabe que um projeto da área pública pode trazer uma contaminação assustadora. Sim. Inviabilizar tudo. O cara não tem governança. É tudo... Não tem blindagem. E aquilo pode botar o risco de quem? Do investidor. Os bancos hoje. Estando no mesmo guarda-chuva, pode bancos, fundos. Tem 3 grandes bancos hoje no país que algumas empresas familiares, eles só entram se eu estiver na governança. Por quê? Porque eles estão preocupados com o dia futuro, porque está muito frágil isso. O Banco do Brasil, em que eu fui convidado desde o ano passado para prestar uma consulta técnica para eles, o Private, está extremamente preocupado. E empresas como construtoras, que normalmente envolvem alavancagens grandes, envolvem recursos envolvidos, níveis de confiança. Imagina uma incorporadora. Tem a construtora envolvida, tem o dono do terreno, tem quem compra, tem um banco financiando, tem às vezes uma imobiliária que está comercializando tudo. E o que é que eu estou dizendo isso? Fora as centenas de fornecedores que vão ter na obra. Sim. Por que eu estou dizendo? Eu estava dizendo esses dias, inclusive, orientando um grande consultor lá do Paraná. E falando para ele, a empresa dele, uma filha morando no México, outra nos Estados Unidos, totalmente desvinculada. Ele é um gênio. Mas eu mostrei para ele, rapaz, daqui um dia ninguém vai querer mais fazer negócio grande contigo. Porque o risco é muito grande. Né? Não tem uma relação, não tem um conselho, não tem governança. O conselho dele era ele, o diretor de engenharia. Eu disse, rapaz, isso aqui não é conselho, não. Isso aqui é uma reunião de gestão da empresa. Reunião semanal de... Porque conselho, governança, tem que ter o externo. Porque senão como é que você vai ter feedback? E outro grande equívoco, às vezes, eu chego em construtora, que o conselheiro é um cara da construção civil. Ora, construção civil você já entende. Você tem que trazer alguém com a visão sistêmica. A governança, ela ajuda demais a construtora, ajuda também ao mercado. Então vai ser, olha, anote, em breve, você vai ter prédios, apartamentos, que a comunidade, a sociedade vai estar perguntando sobre a governança. Nós já temos construtoras hoje que vendem bem, porque diz, não, esse prédio foi construído pelo grupo da família tal. Ainda é pequeno aqui, mas anotem daqui a 5 ou 6 anos o que eu estou dizendo nesse podcast. Vão querer comprar, vão querer fazer negócios, porque aquele apartamento,
aquele prédio, tá? É balizado, é fundamentado, é de propriedade, é construído, é incorporado por uma família empresária, tá? E é bacana, né? Na construção, a gente sempre viveu muito isso, porque o nome da construtora sempre pesou muito. Confiança, pô. Porque é o principal investimento que o brasileiro faz hoje na casa própria. Então, poxa, eu vou... Para economizar, você vai ter que comprar o empreendimento o mais cedo possível. Se você quiser ter um ágio, você quiser usar aquilo como um investimento de fato, você vai ter que comprar o mais cedo possível. Para você comprar o mais cedo possível, você tem que ter uma garantia de que ele vai terminar. Porque o carro, a gente compra ele pronto. A roupa, a gente compra ela pronta. Um escritório, a gente compra o escritório pronto. Uma máquina, a gente compra a máquina pronta. Mas o prédio, a gente não compra ele pronto. A gente compra um sonho. Uma perspectiva, né? Um talvez. É uma aposta. E outra coisa, até quando absorve o bem, né? Porque até nos carros, a Toyota, né? Empresa familiar. Sim. O erro zero é uma filosofia da família. Sim. Não é da indústria e tal, né? Agora, eu faço até uma provocação, né? Como eu estudo um pouquinho, gosto de física quântica, eu sei que não existe o acaso. Eu estou aqui num podcast, né? Num dos maiores, se não for o segundo maior sindicato da construção civil do país, né? Sinduscon do Ceará. É um dos principais. Então eu estou aqui. É a principal referência, digamos assim. E eu vou dizer com vivência prática. O que tem de construtora. Fantástica, tecnicamente, com bons projetos, que não teve continuidade, não por problema de ordem de capital, não por incapacidade técnica, não por falta de projetos, só porque não foi tratada como uma empresa familiar. Foi tratada só como uma construtora. Aí quando chegou para preparar os filhos, chegou muito em cima. Os filhos chegaram tudo como sucessor e herdeiro. Aí sucessão não existe, né? Isso é conversa pra boi dormir. Que é o que a gente vai falar no próximo episódio. Vamos falar no próximo episódio. E herdeiro, você sabe, o cara vem só pegar o dedo aprender. e Isso a lei garante, o cara não precisa ter competência. Então, muitas construtoras, e quem tá me assistindo sabe disso. Agora, eu alerto a quem tá nos assistindo. Você pode ser o próximo personagem dessa história. Tanto no bom lado como no lado ruim. Rafael, e aí eu gero um desafio até para a diretoria do Sinduscon. Ela tem que mexer nisso. Eu lembro que você, nos Jovens, você teve a iniciativa de me chamar para a gente ter aquela conversa de um dia. Mas quantos tiveram? 7 ou 8. Né? Uhum. E hoje eu encontro com essas pessoas e eles dizendo como modificou paz que você conseguiu levar. Eu encontro com o cara hoje, o cara ficou diferente. Sim, com certeza. Não é por mim, gente. É porque é fato. É real. A sua construtora é empresa familiar. Tá? E parabéns, se for bem gerida como empresa familiar. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que mereceria até uma provocação por parte da diretoria do Sinduscon, criar um diálogo sobre isso. Mas não trazer só os filhos. Né? Vamos preparar como se os pais e a empresa não precisassem ser preparada. Eu vejo, eu encontro, às vezes, alguns pais me constando. Não. Eu já disse, eu não quero que a minha filha seja sócio do tio dela. Porque ele tem traumas. Mas o problema não é com o tio, ela vai ser sócia dos primos. Sim. E o que é isso? Falta de orientação, às vezes não tem um conselho, não tem orientação, né? Quer conduzir a empresa só no arrastar da dimensão da obra. Uhum. E é um ecossistema. Né? Eu acho que... Por que eu tô falando isso, cara? Porque a estatística é dura. Ela não é 70%, como diz aí. Essa estatística 70% é furada. Quando alguém disser, 70% das empresas familiares, você pergunta, onde foi que você viu essa pesquisa? Estão usando um número. Rapaz, aqui no Ceará é 85%. No Nordeste é em torno de 87%. No Norte, mais de 92% não chegam nos filhos, cara. Por que isso? Falta de tecnologia. Era como desperdício em obra que a gente tinha antes, assustador. Era tecnologia. Era porque o engenheiro, o empresário da construção passada era um gastão? Não, é porque ele não tinha metodologia. Então, essa área é fundamental. A construtora que vai ter valor. Olha, vai ser fatal. Alguém vai comprar uma obra e diz, essa construtora tem quanto tempo de mercado? Já tem. Mas isso vai se institucionalizar.
E aí, é de qual família? Essa família tem tradição? Não. Essa família já quebrou 4 vezes. Já fez 3 recuperação judicial. Aí o que é o cliente? Isso aqui não paga ninguém, não. E eu vejo hoje, né, esse discurso da recuperação judiciais, não estou dizendo que não seja um mecanismo que possa ser utilizado. Como cortar um braço, cortar uma perna, às vezes você tem que cortar. É um sacrifício. Mas, no caso de uma empresa familiar, porque aquilo você deixa para outras gerações. Sim. Então, eu acho que isso dava uma discussão bem interessante, né? E que se fosse mobilizado pela própria diretoria do Sinduscom, era algo... Aí eu vou trazer uma notícia quentinha, muito quentinha. Hoje a gente tem o presidente do Sinduscom Jovem, que é o Mário Henrique, e ele foi convidado para assumir uma diretoria dentro do Sinduscom, que já inicia esse processo. Eu faço parte de uma diretoria também, e ele foi convidado recentemente, é bem quentíssima essa notícia, para fazer parte de uma diretoria, fazendo parte da direção, sendo o presidente daquela comissão. E ele vem de uma empresa, ele é um fruto daquele nosso evento, que ele está numa empresa onde ele não é filho, mas hoje ele entendeu que ele faz parte de uma empresa familiar. E aí hoje ele está assumindo, talvez deva ser, ou na época que você está ouvindo, provavelmente ele já está nessa posição, para poder dar continuidade e fazer essa oxigenada no Sinduscom como um todo, que é o principal objetivo do Sinduscom Jovem. Então, essa ideia, essa semente, ela já foi plantada há 5 anos atrás. Legal. Então, hoje a gente já inicia a colher frutos. Marcelinho, que foi o primeiro presidente, faz parte da Corpercom. Eu, que fui o segundo, faço parte da CPRT. E o Mário agora faz parte da CHIS, a Comissão de Habitação e Interesse Social. E aí, eu deixaria um desafio para vocês, né? É porque normalmente o olhar o jovem precisa ser ajudado, o jovem precisa ser orientado, precisa. Mas ele também a precisa geração trabalhar. anterior, dos fundadores, dos que aí estão precisando muito de orientação. Com certeza. Porque a curva de mudança foi muito brusca, tá? E eu, inclusive, não acredito em sucessão, então vamos falar. Eu acredito em integração de gerações, tá? Então, essa integração da geração dos novos com a geração que aí está é que é a grande sacada. Porque se ficar separado, nós corremos riscos de ter uma dificuldade enorme a entrar novas gerações e, o pior ainda, formar uma geração anterior com o mesmo mindset, acreditando na formação de herdeiro e de sucessor. Tá? Mudou as peças e não mudou a máquina. O mindset continua do mesmo jeito. Então, a gente vai finalizando esse episódio. E eu já pensei aqui num novo nome pro próximo episódio, que já adianto que seria Sucessão Empresarial. Mas você acabou de dizer que ela não existe e deu um novo nome. Pode repetir? Pois é, eu acho que é integração de gerações. Integração de gerações, que vai ser o tema do nosso próximo episódio. E mais uma vez eu agradeço. Para quem tá vendo no YouTube, tá vendo um livro aqui na mesa, tá? Esse livro, no próximo episódio, ele vai ser sorteado. Então, quem estiver no próximo episódio, eu vou dar uma missão para vocês. E aí, a gente vai fazer um sorteio, tá? Mas já te adianto que vai ser através dos comentários do Instagram. Então, vai ter que correr lá no Instagram para poder fazer o comentário. E aí, a gente vai dizer qual que vai ser a hashtag no próximo episódio, para você fazer o comentário. E eu te peço, faz nesse episódio também, porque vai contabilizar comentários para o sorteio, tá bom? Então, Cícero, muitíssimo obrigado por mais uma vez a gente compartilhar esse momento. E agora levando além das portas do Sinduscom, que eu acho que isso é extremamente importante, onde começou dentro do escritório, passou para dentro do Sinduscom e agora a gente abre para todo mundo. E eu te aguardo próxima semana, próxima terça-feira, 7 da manhã, lançando um episódio novo, pessoal. Isso, com certeza. Quem tiver interesse no assunto, vai lá nas redes sociais, tem o Instagram, do Instituto Empresariado, tem muito vídeo, muita coisa sobre Tem muita assunto. coisa boa, pessoal, muita coisa boa, e tem uma equipe gigantesca para tirar a dúvida de vocês. Então,
curte, comenta, manda para aquele seu amigo que está abrindo empresa ou aquele que está entrando na empresa dos pais ou dos avós, que para ele vai ser muito bacana e ele vai entender, ele vai ver na prática, ele sendo, digamos, sentido e ouvido, porque você não acha muito disso nas literaturas, você não vê na universidade, você não vê na rua por aí. Então, Cícero, mais uma vez, muito obrigado. Próxima terça-feira a gente vai estar aqui com mais um episódio e eu aguardo você para o episódio 61, o último episódio da terceira temporada, onde a quarta temporada tá quentinha e vai vir com muita coisa boa para vocês. Então, até a próxima terça-feira, 7h07 da manhã. Valeu? Valeu.